Oi, gente, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre O Homem do Norte. The Northman, ou O Homem do Norte, é o novo filme do diretor Robert Eggers, que é um diretor, gente, um cineasta que eu tive o prazer de assistir os filmes anteriores dele também nos cinemas. O primeiro que eu assisti, né, foi, obviamente, A Bruxa, que foi lançado em 2015. Eu lembro, gente, que eu tive uma experiência maravilhosa assistindo esse filme, né? Eu fui com as minhas amigas na época da escola, a gente foi na sessão, assim, bem tarde. O cinema nesse dia tava cheio, sabe? Uma fila, assim, quilométrica, era muita gente. A gente pretendia ir numa sessão de A Bruxa, né, que era mais cedo, mas quando a gente finalmente chegou na hora, né, de conseguir comprar o nosso ingresso, já tava tudo esgotado, a gente teve que comprar a última sessão do dia. Então, tava super sinistro, gente, o cinema era de noite, assim, a última sessão, o shopping já tava todo fechado, né, todo mundo, assim, em silêncio, todo mundo concentrado, né, que aquele filme é bastante silencioso, não fica muita trilha sonora, muito som acontecendo, né. E eu lembro, gente, que foi uma experiência tão magnífica que eu amei. E hoje em dia eu considero A Bruxa, né, um dos meus filmes favoritos da vida, né, um dos melhores filmes de terror que eu já assisti, e eu amo terror. Então eu amo muito aquele filme, e por causa disso, né, eu já tinha um certo carinho pelo diretor. Depois, no ano de 2020, eu tive a experiência, né, de ver no cinema O Farol, que foi um filme que ele fez, né, com Robert Pattinson e o William Dafoe, né, que eles são os protagonistas. E esse filme, gente, eu lembro que eu vi no cinema, que foi a primeira vez que eu vi 3 filmes no cinema no mesmo dia, né? Foi um dia bastante divertido. Acho que foi, inclusive, no mês de janeiro de 2020, né? Então foi antes dessas coisas de pandemia, não sei o que, a gente nem sabia do coronavírus nem nada. Eu tava lá feliz. Sempre tive o sonho de ver vários filmes no mesmo dia no cinema, né? Eu lembro que naquele dia eu vi 3 filmes. Eu assisti Adoráveis Mulheres, assisti O Farol e, por último, eu assisti um filme chamado Ameaça Profunda, né? Que, inclusive, eu achei bem interessante porque o filme Adoráveis Mulheres tem a menina, né, que faz o papel principal de A Hospedeira. Depois, né, O Farol tem o Robert Pattinson e, por último, né, Ameaça Profunda tem a Kristen Stewart, né? Que, se vocês não perceberam qual é a ligação, né, gente? A menina de A Hospedeira, né, que tem no primeiro filme, eu não sei falar o nome daquela atriz, mas eu acho ela maravilhosa. E Hospedeira é baseado no livro da Stephenie Meyer. E, obviamente, né, gente, Robert Pattinson e Kristen Stewart fizeram o papel de Edward e Bella nos filmes de Crepúsculo, né, que também são inspirados em livros da Stephenie Meyer. E eu já digo pra vocês, gente, que eu gosto sim de Crepúsculo, adoro Hospedeira, sabe? Eu gosto muito dessa autora. E foi muito legal naquele dia, né, eu ver 3 atores que faziam parte, né, da saga Crepúsculo e também do universo de Hospedeira, eles fazendo filmes, né, bem diferentes, né? Eu gosto bastante deles enquanto atores, né? Eles são atores que eu sempre defendi, assim, eu sempre percebi o potencial e o talento deles, né? Então eu amei ele naqueles 3 filmes e foi uma experiência muito legal assistir aqueles 3 filmes no cinema no mesmo dia. Mas eu confesso pra vocês que O Farol, apesar de ser um filme que eu admiro muito, não é um filme que eu gosto tanto, sabe? Não é um filme que é um dos meus favoritos. Tanto é que o filme A Bruxa eu tenho aqui na minha coleção, eu tenho um Blu-ray desse filme. Mas O Farol, gente, eu não fiz questão de comprar nem em DVD, nem em Blu-ray. E isso é uma coisa que eu preciso falar pra vocês, né? Por isso que eu tô fazendo essa introdução falando sobre os filmes anteriores do Robert Eggers. Porque quando eu fui assistir esse filme novo, né, The Northman, eu tava em dúvida se a minha experiência seria mais parecida, né, com a experiência de assistir A Bruxa ou se seria mais parecida com a experiência de assistir O Farol. Acabou, né, gente, que o caso de The Northman foi, de fato, mais parecido com O Farol, que se tratam, né, de filmes que, numa perspectiva de apreciação cinematográfica, eu achei incrível, sabe? Eu achei o filme muito bem feito, muito bem pensado, muito bem dirigido, sabe? Muito bem roteirizado. Gosto muito de que são sempre filmes inteligentes, né? Eu gosto que o Robert Eggers, ele sempre faz essa coisa, assim, de lidar com simbologia, né? De tudo ter metáforas e alegorias ali no meio, sabe? O filme dele tem muita profundidade, sempre tem muitas camadas, e são filmes que a gente pode, né, ficar pensando sobre aquilo que a gente viu, e sempre vai ter uma camada a mais, sempre vai ter uma reflexão a mais que a gente pode fazer sobre essa história, né? Isso é uma coisa que eu admiro muito. Mas eu confesso que em relação, assim, a gostar, eu não gostei tanto, assim, de O Homem do Norte. Não é um filme que eu chego dizendo, meu Deus, amei, é um dos meus favoritos, não é. Mas, repito, né, gente, é um filme que eu admiro. E eu queria explicar um pouco isso pra vocês, que é uma coisa, assim, sobre o meu gosto pessoal, que eu acho que eu nunca falei aqui no canal, e é sobre uma perspectiva que eu tenho sobre filmes, que eu não sei se vocês
concordam ou não, mas eu queria aproveitar aqui nesse vídeo de The Northman, né, para falar sobre isso. Quando eu começo a analisar certas obras, né, certos filmes que eu gosto, não gosto, enfim, eu sempre percebo que no cinema, né, acho que na arte de uma forma geral, mas aqui eu falo especificamente sobre cinema, a gente tem dois espectros, assim, né, o espectro da masculinidade e da feminilidade. Eu sei que o mundo não se divide nessas duas coisas, assim, não é preto e branco, um versus o outro, yin e yang. Eu sei que não é assim, até porque eu sou uma pessoa que me considero, né, não binário. Então, eu não tenho essa divisão assim, de homem, mulher, masculino e feminino. Mas eu acho que quando a gente tá falando de espectros, eu falo de masculino e de feminino no sentido, né, de pensamentos, comportamentos e ideias que, socialmente falando, a gente associa à masculinidade ou à feminilidade. Eu costumo me associar e me sentir parte de histórias e de obras que tenham a maior feminilidade. E eu acho que o filme A Bruxa, do Robert Eggers, ele tinha essa coisa da feminilidade. E por isso, além da camada de apreciação cinematográfica, de ver que é um filme bem feito, eu conseguia também me emocionar e me sentir conectado com aquela história, sabe? E com aquela personagem. Então, assim, amo esse filme. Acabou virando um dos meus filmes favoritos da vida. Mas, quando se trata daqueles filmes que tem uma coisa assim, uma energia mais masculina, né, daquilo que socialmente a gente considera masculino, eu não tenho essa identificação. Então eu consigo reparar a qualidade da obra, mas isso não significa que eu vou de fato gostar da obra, me tornar fã e amar, sabe? Então eu percebo que O Farol e The Northman são dois filmes que se encaixam nessa categoria, né, da masculinidade da arte. O Homem do Norte provavelmente, né, vai ter várias reflexões que vai levar para várias pessoas, né? Diferentes pessoas vão ter diferentes visões e diferentes interpretações daquilo que elas assistiram. Mas para mim, né, na minha visão, eu acho que ele é um filme que é quase como se fosse assim um retrato histórico de um tempo extremamente brutal e violento, sabe? Esse filme é como se a gente realmente fizesse uma viagem no tempo. Ele tem uma pegada assim que é mais seca, mais realista, né? Mais dura, mais sólida, mais brutal mesmo, sabe? Que é uma coisa interessante. E a gente é colocado numa época que tudo era muito violento, tudo era muito assim na base da vingança, da morte, do sangue. E isso não é uma coisa que me incomoda, né? Porque quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu amo terror, amo essas coisas assim, bem muito gore, muita violência. Então isso não é uma coisa que me incomoda, mas eu acho que esse filme, ele tem aquela energia assim masculina de homem fortão, batendo nas coisas, suado, sabe? Essa é a vibe que esse filme passa. Então, por causa disso, não é um filme que eu me identifico, assim, no sentido de gostar, mas que eu achei a história muito bem feita, né? Principalmente porque eu senti que ela reflete muito sobre o ciclo da violência, e como violência gera violência, e a gente acaba se prendendo dentro daquele... daquela caixa, assim, que a gente tá fechado, sabe? A nossa sociedade, que tudo é violento, que tudo é bruto, e a gente meio que não tem uma verdadeira liberdade, a gente não tem uma verdadeira conquista. É um filme, gente, que eu acho muito interessante, porque ele é um drama histórico épico, mas muitas vezes quando a gente vê esses grandes filmes épicos, né, a gente tem aquele herói e tudo mais. Mas o protagonista aqui desse filme, né, gente, o Homem do Norte, ele não tem um papel como se fosse de um herói. Eu tava reparando, né, que nesse filme, meio que a gente não tem um lado certo e um lado errado, sabe? É uma coisa, assim, muito violenta e a gente simplesmente tem perspectivas diferentes, né? Então, na visão de cada personagem, ele é que está certo. Mas, no geral, a gente vê que o mundo, aquela época, era tudo horrível e era tudo errado, né? Então, assim, achei isso muito interessante. É uma perspectiva que eu, pelo menos, né, eu não lembro de ter visto em outro filme. Eu sei que tem outros filmes, né, que falam de outras épocas, enfim, que tinha certa violência e tudo mais. Mas eu nunca vi isso ser feito dessa maneira, assim, tão crua, tão verdadeira, sabe? Tão seca, tão sólida, tão bruta quanto foi nesse filme aqui. E tudo isso, gente, dirigido de uma maneira belíssima, né? Também tendo momentos, né, ali de simbologia e tudo mais. Esse filme não é um filme, assim, que eu diria que é de fantasia, mas ele tem aqueles elementos, assim, que vão além daquilo que é natural, né? Enfim, pra gente entender melhor como eram as crenças daquela época, né? As crenças nos deuses, né? Os costumes, enfim. Então a gente tem um quezinho, assim, de algo, né? Que é como se fosse um realismo fantástico, né? A gente tem um realismo fantástico ali no meio, que a gente acaba tendo essa simbologia, que já é clássica do diretor, mas feita de uma forma, né, que não quebra essa realidade. Eu achei isso muito bem equilibrado, né? Foi muito bem feito.
Uma coisa, gente, que eu acho interessante, né, é que existem formas diferentes de dentro de uma obra você explorar essa questão da masculinidade e da feminilidade. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, A Bruxa, a gente vê uma história mais feminina, assim, que tem uma visão muito feminista, né? E a gente vê aquela protagonista sofrendo dentro de uma época, dentro de um contexto que era muito ruim para ela, e a gente tem aquele final que é quase como se fosse ela finalmente encontrando aquela liberdade. Já quando a gente vai ver O Farol e O Homem do Norte, eu acho que a visão que o diretor ele tem sobre a masculinidade, ela é um pouco mais negativa e desesperançosa. Se vocês forem ver, né, o filme O Farol, eu concordo muito, né, eu acabo tendo a mesma opinião, a mesma visão daquelas pessoas que enxergam naquele filme uma grande reflexão, uma grande crítica sobre a masculinidade tóxica. Aqui nesse filme, eu acho, né, O Homem do Norte, que isso também se mantém. Ele tem essa crítica, né, da masculinidade tóxica, mas eu acho que vai além, né, do que ele fez em O Farol, né? Porque eu acho que O Farol é aquela coisa muito assim, da pessoa, sabe, do ser humano, a toxicidade daqueles indivíduos. Mas aqui, né, nesse filme Homem do Norte, ele reflete sobre essa coisa tóxica e violenta da sociedade como um todo, sabe? Daquele contexto histórico como um todo. Então, achei que nesse sentido, né, o filme ele acaba ficando assim, mais grandioso ainda do que aquilo que a gente tinha visto em O Farol. Apesar, né, de que eu acho que, por exemplo, O Farol, ele acaba pesando mais naquela parte, assim, da simbologia, né? Eu acho que é um filme que ele tem mais camadas ainda do que The Northman. Mas The Northman, né, por mais que ele não tenha tantas camadas, tantas interpretações, assim, possíveis para uma pessoa fazer, ainda assim, né, ele tem uma pretensão de refletir sobre algo, né, que é ainda maior. Talvez vocês tenham achado esse meu vídeo aqui uma viagem e achado que o que eu tô falando não tem nada a ver com nada. Mas assim, gente, eu acho que tem alguns filmes que eu assisto que o que eu sinto sobre eles, o que eu quero falar sobre eles, é uma viagem mesmo, sabe? Eu acho que eu não gosto de tratar arte como se fosse matemática, não, sabe? Eu gosto de ter essas coisas, a gente ficar pensando, a gente ficar refletindo sobre o filme, interpretando de formas diferentes. E eu acho que esse filme funciona muito bem pra mim. E é um filme, gente, que sim, vale a pena ver. Eu recomendo esse filme pra todo mundo, porque como eu já falei aqui no vídeo, numa perspectiva cinematográfica, é um filme muito bem feito, sabe? Se você quer ver uma coisa bem dirigida, sabe? Muitas atuações incríveis, uma ótima trilha sonora, uma ótima fotografia, esse filme vai te entregar tudo isso. Agora, em questão de gosto, né, de você gostar, de você amar esse filme, vai depender daquela coisa que eu falei, né, do espectro de masculinidade e feminilidade. Lembrando, né, que eu falo de masculino e feminino no contexto social, daquilo que socialmente a gente considera, né? Então a feminilidade é aquela coisa mais sensível, né, mais ingênua, mais delicada, né, mais emocional, e a masculinidade é aquela coisa assim mais bruta, mais séria, mais seca, né, mais sólida, mais pé no chão. Então é nesse sentido, sabe? Se você gosta de histórias que têm esses elementos, né, que tem esse estilo, você provavelmente vai amar muito esse filme, O Homem do Norte. Mas mesmo se você se sente mais confortável, né, se você costuma gostar mais do outro estilo, né, do outro lado desse espectro, eu ainda acho que esse filme vale muito a pena ver, né, para você apreciar uma obra cinematográfica muito bem feita. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Não deixem de se inscrever aqui no canal, que eu posto toda semana e tem conteúdos bem diferentes, né? Então eu vou falar de filme de terror, de fantasia, de ficção científica, vai ter conteúdo LGBT, vai ter muita informação sobre Avatar 2. Então, assim, tem muita coisa aqui no canal e com certeza algo vai acabar te agradando, né? Algo vai ser do seu estilo e você vai gostar muito. Então é isso, gente. Até mais!